turminha do segundo ano, já ia falar no terceiro, mas é a turminha do segundo ano, né, gente? Tudo bem aí com vocês? Estão prontos para mais uma aulinha online, né? Mais uma aulinha de revisão. Essa semana nós estamos tendo revisão para as provinhas, né? De AC1 do terceiro bimestre. Aquele esqueminha que a gente já sabe das provinhas, né? Lá online também, que vai na Agenda Edu, né? Que é bem simples de fazer. Vocês têm em casa, né, a ajuda da mamãe, do responsável de vocês, para acompanhar vocês nessas provinhas, né? Eu tenho visto, tem gente que eu acho que não está sendo acompanhado, não está fazendo a provinha assim do jeito que quer, porque a gente faz a revisão, né? Deixa lá a atividadezinha para vocês e vocês acabam às vezes errando coisas simples na provinha. Então, vamos se atentar mais, vamos ter mais cuidado, né? Vocês podem usar sim, não é pescar não, é uma forma de vocês aprenderem. Vocês podem usar assim o livrinho de vocês durante a prova para ajudar vocês, tá bom? Porque dessa forma eu sei que vocês estão aprendendo também, porque vocês estão pesquisando, querem saber a resposta corretamente, tá certo? Então vocês podem procurar sim, porque é para todo mundo tirar 10 nas provinhas, para ver que tá aprendendo mesmo, certo? Já sabe que a gente tem o nosso canalzinho de mensagens para tirar dúvida lá na Agenda Edu, então se tiver com dúvidas, vai lá na Agenda Edu para falar com a tia, tá bom? Então, para nossa aulinha de hoje, de geografia, nós vamos precisar de quê? Do nosso livrinho de geografia, tá bom? Do livrinho de geografia. Se vocês quiserem pegar o caderno, o lápis para fazer alguma anotação, pega também aí, já faz uma anotação interessante, certo? A revisãozinha de vocês, né? Como eu fiz nas aulas passadas, na revisão passada, eu vou colocar a revisãozinha de vocês lá na Agenda Edu, certo? Na folhinha, para ficar mais fácil. Quem quiser pode imprimir a folhinha e responder lá direto na folhinha. Quem não quiser, abre lá o documentozinho que a tia mandar e pode copiar no caderno. Seria mais interessante vocês imprimir, porque justamente a tia está fazendo essas atividades mais em folha, não na aula, como a tia costumava fazer, justamente por isso, porque tem muita imagem, né? O assunto que a gente está falando, ele requer muita imagem. Então, é importante que vocês tirem a folhinha, respondam lá nela, bate a fotinha, manda para a tia corrigir, tá bom? E dizer se tá tudo ok, se tem alguma coisa errada, se precisa melhorar. Combinado? Então pega o livrinho aí. E também, ó, lembrando que vocês podem estudar, né? Não só pela revisão e não só pelo livrinho. Vocês também têm esse livrinho aqui de lição de casa, que tem bastante atividade, certo? Na última provinha eu tirei bastante questões aqui da liçãozinha de casa, não sei se vocês perceberam, né? Que eu tirei da lição de casa e botei na provinha, só troquei algumas coisas para não ficar igual como estava lá. Então vocês estudem também pela lição de casa, né? Já que é o material que vocês têm aí, então vamos usar ele, vamos fazer o bom uso do nosso material, certo? Nós vamos estudar para nossa revisãozinha a unidade 5 do nosso livrinho, né? Que fala sobre a rua, né? Tanto a unidade 5 como a unidade 6, ela vem falando sobre a rua, certo? Cada lugar, né? A gente já estudou os bairros, não foi? No começo do ano nós estudamos o bairro, que é uma comunidade, né? Nós moramos aqui no nosso bairro que se chama Araturi, mas dentro do bairro tem as ruas, né? E cada rua, né, ela é diferente uma da outra, porque as pessoas que vivem nessa rua, né, nesse espaço, elas vão viver de maneira diferente, elas vão fazer coisas diferentes umas das outras, né? Uma rua, as pessoas gostam mais de festa, outras pessoas gostam mais de silêncio. Então, isso vai diferenciar muito, né? A rua de vocês
né? Ela é igual à rua da escola? Ela tem pontos parecidos? Elas têm pontos em comuns? Sim, né? As ruas, às vezes, elas têm pontos semelhantes e pontos diferentes, certo? Mais diferentes do que semelhantes, né? Mas, normalmente, elas também têm as semelhanças, né? Há festas na rua de vocês, a rua de vocês ela é grande, ela é pequena, né? Ela tem mais adultos, ela tem mais criança, ela é uma rua fechada, ela é uma rua aberta. Então, existe esse leque de diferenças em cada rua, né? Aí vocês estão vendo, a Ingrid pode só aumentar o slide para mim, deixar ele maior. Né? Vocês estão vendo aí a imagem dessa rua, né? Essa rua aí, ó, na rua, o que a gente observa muito na rua, né? As pessoas andando de um lado para o outro, né? Além da rua, quando a gente fala em rua assim, a gente pensa logo nas casas. Só nas casas não, né? Mas a rua, ela é tudo que tem nela. São as pessoas andando, né? São os comércios, são os veículos. Elas servem de acesso, né? Como diz aí no slide para vocês, as ruas elas servem de acesso. Acesso e trânsito de pessoas, veículos, mas também é um espaço de convivência, como eu disse agora no começo, né? É um espaço que você pode sair para brincar com os colegas, é um espaço que você pode se reunir para fazer uma festa, certo? É um espaço que pertence a todos e que, como pertence a todos, todos devem cuidar também, né? Devem cuidar para manter a rua sempre limpa, para manter a rua sempre organizada, né? De maneira organizada. Tentar viver com empatia, que também nós já estudamos aqui, né? Empatia com os vizinhos, certo? E aí a gente vê que nessa rua que a gente está vendo aí, a gente vê que é muito movimento, né? A rua de vocês também é assim, bastante movimentada, né? Movimento de pessoas andando, né? De pessoas vendendo. Vocês estão vendo que tem um vendedor aí também, né? Tem as pessoas que fazem a limpeza da rua, certo? O movimento de veículos. Como essa rua aqui também, ó, né? Que há no livrinho de vocês, que ela é bem, ó, bem movimentada, cheia de coisas diferentes, né? Em uma rua podem ter também diferentes tipos de comércios, né? Numa rua pode ter uma escola, numa rua pode ter um hospital, certo? E diferentes tipos de pessoas que vivem nela também. Como eu disse para vocês, uma das coisas que as crianças mais gostam de fazer na rua é o quê? Brincar, né? As crianças adoram brincar na rua. Hoje em dia, bem menos, por conta que hoje em dia as crianças gostam mais dos brinquedos tecnológicos, né? Então brinca mais dentro de casa com computador, notebook, tablet, videogame, né? Mas antigamente as ruas eram um lugar onde a gente via muitas crianças brincando e também por conta do perigo, né? Pelo grande movimento de carros que há nas ruas hoje em dia. E antigamente não ia esse movimento. Aí no livrinho de vocês, a gente tem um pedacinho de um poema que Carlos Drummond de Andrade, que era um poeta brasileiro, né? Que ele gostava muito de brincar na rua, ele escreveu de quando ele era criança, né? Preste atenção aí, ó. O dia dura menos que um dia. O corpo ainda não parou de brincar e já estão chamando da janela. É tarde, né? É aquela história que a gente estudou lá na matéria de história, vocês lembram? O tempo passa mais rápido quando você está brincando ou o tempo passa mais rápido quando você está estudando? Se você passar uma hora brincando e uma hora estudando, o que é que vai passar mais rápido? É a brincadeira, né? Porque você está ali se divertindo, você está ali achando bom, né? Você nem lembra que o tempo está passando, então parece que uma hora brincando passa mais rápido do que uma hora estudando, apesar do tempo ser o mesmo, mas como a gente está fazendo atividades diferentes, o tempo parece passar mais rápido, né? Porque brincar
é bom demais. Brincar na rua, então, com um monte de gente correndo de um lado para o outro, é melhor ainda, né? O poeta, né, o Carlos Drummond de Andrade, que escreveu esse pequeno texto, ele viveu em Itabira, uma pequena cidade no interior de Minas. Ele brincava nas ruas com seus vizinhos de esconde-esconde, bicicleta, futebol, amarelinha. Vocês conhecem? Algum de vocês conhecem essas brincadeiras? Né? Essas brincadeiras aí são bem da minha infância. Eu brincava muito na rua também, porque como eu disse, né, antigamente as ruas elas tinham menos o movimento dos veículos, né? Então era mais fácil para a gente brincar. Hoje com tanto movimento às vezes fica até mais difícil, né? Mas a gente brincava muito de esconde-esconde, bicicleta, amarelinha, futebol. Hoje em dia quase a gente não vê as crianças brincando disso na rua, justamente por conta dessa dificuldade do trânsito de veículos. Mas eram brincadeiras bem interessantes, ainda são, né? Que vocês podem tentar, né? Ir numa pracinha para brincar, já que não dá na rua, né? Brincar, fazer essas brincadeiras que são mais ao ar livre. Hoje não, né? Agora não, porque nós estamos em distanciamento social, então não tá dando para fazer isso não. Aí no livrinho, ó, tem justamente a perguntinha que a tia fez, que a tia falou nesse instante, ó. Quando você está se divertindo com os colegas, você tem a sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar? Quando a gente se diverte, o tempo passa mais rápido ou mais devagar? Parece que passa bem mais rápido, né? O tempo. Quando você está fazendo uma tarefa de que não gosta, o tempo passa mais rápido ou mais devagar? Bem mais devagar, né? Quando a sua mãe manda lá você ir fazer sua liçãozinha de casa, parece que 1 hora dura uma eternidade, né? E quando você está jogando videogame, parece que 1 hora passou em pouco tempo, né? Aí a gente viu também, certo? Sobre a passagem do tempo, as ruas, né? A gente viu que uma rua hoje não é a mesma coisa da rua que foi há 10, 20, 30, 50 anos atrás, certo? Se vocês forem procurar estudar um pouquinho a história do nosso bairro, né? Vocês vão ver que a rua que vocês moram hoje, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, era bem diferente do que é hoje, né? Era totalmente diferente. Eu que já moro aqui há um bom tempo, né? A tia lembra, a gente não tinha tantas praças, a gente não tinha tantas escolas, a gente não tinha asfalto na rua, né? Então, com o passar do tempo também, as ruas, elas vão mudando ao longo do tempo, né? Há uma mudança nelas, certo? Às vezes nas construções das casas, né? Na plantação de árvores, no calçamento, nas calçadas. Então essas mudanças elas vão passando ao longo do tempo. A rua ela não vai ficar parada no tempo, né? Ela vai ficar modificando também, certo? E a gente estudou também, agora a gente vai para o capítulo 2, né, na unidade 5, que a gente estudou sobre os meios de transportes, não foi? Que para a gente sair às vezes de uma rua para outra, de um lugar para outro, né? Muitas vezes a gente pode ir a pé de uma rua para outra, né? Eu tô numa rua, quero ir para uma rua vizinha, eu posso ir a pé. Mas dependendo da rua que eu quero ir, do lugar que eu vou me deslocar, eu preciso usar meios de transportes diferentes, certo? Quando a distância é curta, a gente pode ir a pé, de bicicleta, né? Mas quando as distâncias são longas, a gente deve usar outros meios de transporte, né? Os meios de transporte que são motorizados, aqueles meios de transporte movidos a motor. E a gente aprendeu sobre vários desses meios de transporte, não foi? A gente aprendeu que existem diferentes, né? Alguns meios de transporte circulam pelas ruas, né? Outros circulam em trilhos
enquanto outros circulam em rios, no mar e até no ar. Não foi esses meios de transporte que a gente estudou? Aí nós estudamos os 4 tipos praticamente de meios de transporte. Quais foram eles? Os meios de transportes aéreos, os meios de transportes terrestres e os meios de transporte aquático. Aí a gente viu que os meios de transportes terrestres, eles se dividiram em 2 partes, que foram os rodoviários e os ferroviários. Não foi isso que a gente viu? Então, por isso que são 4, ó. Meios de transportes rodoviários, ferroviários, aéreos e marítimos, né? Ou aquáticos, meios de transporte aquáticos, certo? Aí os ferroviários e os rodoviários, né? Eles fazem parte dos meios de transportes terrestres. A tia Ingrid vai botar aí o slide pra gente ver, ó. Certo? Né? Que o transporte terrestre, ele é realizado em ônibus, carros, motocicletas, caminhões, que se deslocam em ruas, estradas e rodovias. Outro tipo de transporte terrestre é o ferroviário, que é realizado em trens que se movimentam sobre os trilhos. Então, esses daí são os 2 tipos de meio de transporte terrestres, né? Que são os rodoviários, que são os que se deslocam em ruas, estradas e rodovias, que são quem? Os ônibus, os carros, os caminhões, as motocicletas. Então, eles se transportam em ruas, estradas, rodovias, avenidas, né? Já os terrestres ferroviários, eles são aqueles que se movimentam sobre os trilhos, como os trens, o metrô, o nosso VLT, que eu até falei para vocês aqui, né, o que significava a siglinha VLT, que antigamente a gente chamava trem, mas agora o trem que a gente utiliza, né, a gente ainda chama ele de trem, mas a gente chama ele de VLT, porque ele é um veículo leve sobre trilhos. Né? Veículo leve sobre trilhos, por isso que a gente chama de VLT. A gente ainda chama de trem. Não, eu vou ali pegar um trem, eu vou na estação do trem, né? Mas esse trem que tá transportando as pessoas hoje aqui no nosso bairro é o VLT, certo? E tem o metrô, que é aquele trem que anda mais rápido, né? Nos trilhos e que a gente ainda não tem, mas provavelmente um dia a gente vai ter, né? Mas em muitos países aí tem países aí que o metrô é bem rápido mesmo, né? Que se desloca numa velocidade bem rápida. Aí os próximos tipos de meios de transporte são os meios de transportes aquáticos, né? São aqueles meios de transporte que se caracterizam por se locomoverem, né, se deslocarem em lagos, rios, mares e os oceanos, certo? As pessoas e ou mercadorias que são transportadas nesses meios de transportes, elas são transportadas em canoas, barcos, navios e etc, né? Tem a jangada, né, que o jangadeiro usa também como meio de transporte para fazer a pesca deles, né? Tem os barcos de pequeno porte, tem os barcos de grande porte, tem as lanchas que as pessoas usam também para se transportarem, né, se deslocarem dentro dos mares, de rios, né? Tem os jet skis, que também são meios de transportes aquáticos, né, que ficam dentro, que se deslocam dentro da água, certo? Esse meio de transporte, o transporte aquático, ele é uma alternativa muito utilizada para o transporte de carga entre países de diferentes continentes, né? Aí esse transporte que é só por oceanos,
ele é mais conhecido como transporte marítimo, porque ele só é pelo mar. O aquático, né, ele engloba tudo que é água, rio, lago, mar, oceano. O marítimo não, é só mar, certo? Aí, por que eles usam tanto os transportes marítimos para locomover cargas, né? Porque é bem mais seguro locomover uma carga bem pesada em um navio que tem estrutura do que num avião, certo? Do que num trem que pode demorar muito, do que num caminhão. Então, ele é um meio de transporte muito utilizado, né? Como, por exemplo, quando quer se transportar de um país ou daqui do Brasil para a Europa, né? Para a África, para a Ásia, que foram os continentes também que a gente já estudou lá no começo do ano, né? Eles usam os navios, que é bem mais seguro e bem mais prático para eles do que utilizar o avião. Apesar de um avião ser bem mais rápido, o navio ele consegue suportar cargas muito pesadas, enquanto o avião não. E o último aí é o nosso transporte aéreo, né? Que ele é considerado o meio de transporte mais rápido e o mais sofisticado de todo o mundo. Ele é extremamente importante para quem deseja realizar viagens em um curto espaço de tempo, pois o avião ele atinge velocidades elevadíssimas se comparando aos outros meios de transporte. Além dos aviões, o transporte aéreo ele também pode ser feito em helicópteros ou balões, certo? Porém, né, para a gente fazer essas viagens longas, de deslocamento longos, de distâncias longas, o avião ele é o meio mais seguro, porque um balão ele é para fazer pequenas viagens curtas e ele hoje em dia ele é mais usado para quê? Para turismo, né? Para você observar um local do alto, né? Assim também como o helicóptero, ele não é feito para fazer viagens muito longas, certo? Viagens curtas ou então apenas um voo para você fazer turismo sobre uma região, né? E esse outro desenho que vocês estão vendo aí, ele também antigamente ele era muito usado para fazer o transporte aéreo, que é um dirigível, certo? Ele foi substituindo aos poucos os balões também. Hoje em dia ele quase não é usado, mas ele é usado mais em experiências onde são colocados satélites, alguma coisa para ser tirado fotografia, né? Sem tanta tripulação. E também tem os que os artistas gostam muito de usar, né? Que são os jatinhos, que são aviões de pequeno porte que transportam poucas pessoas, mas que também são bem rápidos, servem para fazer viagens também mais curtas e que as pessoas usam, principalmente, como eu disse para vocês, os artistas, para se locomoverem de um lugar para o outro mais rápido, para poder fazer seus shows, para chegar em um local onde está precisando com mais agilidade, certo? Então, esses são os nossos tipos de meios de transporte. Aí no livrinho de vocês, ó, na página 78, né, tinha essa atividadezinha, certo? Tinha essa atividadezinha aqui, ó, que é um vamos recordar. Esse vamos recordar é justamente para a gente lembrar um pouco do que a gente já aprendeu, né, nessa unidade, do que a gente já fez nessa unidade, certo? Do que a gente já fez nessa unidade. Aí tinha aí, ó, desenha a rua onde você mora no espaço abaixo. Como é que você vê sua rua, né? A sua rua ela é de uma rua onde tem só apartamentos, ela é uma rua onde tem só casas, né? Ela é uma rua que é asfaltada ou ela é uma rua com calçamento. Aí você ia colocar aí direitinho, né? Desenhar bonitinho a sua rua aí, se ela tem árvores, certo? Se tem crianças brincando na rua, se passa muito carro.
Aí vocês vão colocar todos esses detalhes aí. Tá mandando comparar com os desenhos dos colegas. Há alguma semelhança? A gente não tem como comparar. Por quê? No momento nós estamos em distanciamento social. Então, o que vocês podem fazer nessa comparação? Vocês podiam estar comparando com uma outra rua que vocês conheçam, né? Toda a rua, pronto, uma rua depois da sua. A rua da escola, que a gente está acostumado, ela é parecida com a sua rua? O que ela tem de semelhante com a sua rua? O que ela tem de diferente? Né? Na segunda você ia botar uma coisa semelhante, uma coisa que é parecida com a sua rua, que pode ser o asfalto, se tiver o calçamento, as calçadas, certo? E pode colocar uma diferença na terceira questão, que era o quê? Que é falar sobre o quê? Falar sobre, por exemplo, se a sua rua ela não tem casas, né? Na rua da escola só é casa, na sua só é prédio. Ou então as calçadas da rua são mais altas, outras são mais baixas. Então vocês vão comparar aí e botar as semelhanças e a diferença. Aí aqui nós temos duas fotografias. Uma de São Paulo em 1910 e uma da mesma rua em São Paulo em 2015. Aí a gente ia comparar também semelhanças e as diferenças, né? Os meios de transporte utilizados, né, nessa época eram iguais aos que são hoje, né? Existiam tantos como tem hoje. Os carros daquela época eram igual aos carros que tem hoje, né? A gente viu também, aqui também era para botar semelhanças e diferenças. A gente viu também, né, nas aulas que a gente viu sobre meios de transporte, alguns meios de transporte do passado, que hoje em dia a gente não vê tanto, que é o bonde, né, a charrete, certo? Que a gente hoje chama a charrete de carroça, a gente vê, mas é mais no campo a carroça, né, na cidade não. Mas antigamente a carroça, que era chamada de charrete, era muito utilizada na cidade também, né? Não só no campo como é hoje em dia, tá certo? Então a nossa aulinha vai terminar por aqui de revisão. Vocês vão ter lá na agenda Edu de vocês, certo? A tarefinha de revisão na folhinha, que como eu disse no começo da aula, vocês podem imprimir ou somente copiar no caderno. Eu acho melhor que vocês imprimam. Tia, eu não tenho como imprimir. Posso ir pegar na escola? Sim, vai estar disponível na escola também, tá bom? Se você quiser, vai estar disponível na escola, você pode vir pegar. Se você puder imprimir em casa, imprime. Se não, você copia. Aí onde tem imagem, né, você coloca a sua resposta, certo? Já que não dá para colocar a imagem lá. E você coloca a resposta da questão, manda pra tia, não esquece pra tia corrigir, pra tia dar o feedback se tá tudo ok, se tá tudo certo, para você poder estudar para sua provinha, tá bom? Continue ligadinho nas nossas redes sociais aí do colégio, né? O Instagram, o Facebook. Curte o vídeo, pra tia saber que você tá assistindo a aula também, tá bom? Sempre observando a agenda Edu, se cuidem sempre e até a nossa próxima aulinha de revisão.